ligar a câmera. Tá gravando, ó. Agora já tá gravando, quer ver? Só faz esse zoom. Preparado? Preparado. Pra garganta. Penteio o cabelo. Pentear o cabelo. Não, vamos lá. Viação Cometa, quase setembro de 2002, a gente vai conversar aqui com o inspetor especial Correia. Tudo bem, Correia? Bom dia. Bom dia, tudo bem. A Correia, a do quê? Ariovaldo Correia. Ariovaldo Correia, quantos anos de Viação Cometa? 14 anos. Nessa história, ô Correia, o que você tem para contar pra gente aí? Quais que são as passagens curiosas? O que aconteceu? Como é que você entrou na Cometa? Conta um pouquinho você, com as suas próprias palavras mesmo, como é que foi Viação Cometa na sua vida? Bom, Viação Cometa, acho que qualquer motorista sabe que é o teto, né? Qualquer pessoa que é um motorista quer chegar no teto, que é a Viação Cometa. Viação Cometa, então, é o top top profissional, vamos dizer, né? Todo motorista que quer, enfim, não, a gente não vai falar sobre status, mas aquele que chega na realização profissional vem para a Viação Cometa. Agora, nessa história toda, como é que você entrou? Conta um pouco pra gente do teste. A gente sabe que a Cometa tem uma série de mistérios, uma série de histórias em relação aos testes dos motoristas quando eles vão entrar, né? Como é que é isso, Corrêa? Bom, Cometa, para você conseguir trabalhar na Viação Cometa, você tem que ter uma larga experiência, né? Como motorista de transporte rodoviário, motorista que viaja, enfim, de um modo geral, por rodovias, né? De distância. E então depende muito do conhecimento, das condições de saúde, principalmente, que o exame é rigoroso. Então, com a sua experiência, mais as suas condições físicas, né? Física, de um modo geral, da saúde, então você tenta incluir no quadro, né? É verdade que às vezes o motorista só de sentar no banco do ônibus já pode ser reprovado? Depende muito da postura também, né? Porque o dirigir não é simplesmente dirigir. O dirigir faz parte de um todo geral, né? É a postura de você se sentar, porque dependendo do inesperado numa rodovia, dependendo da sua postura, você não vai ter o tempo hábil para tentar se safar daquela situação. Eu não quero que você explique agora, ou quero que você explique depois, como é que é essa postura que a gente tem. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar num ônibus da Cometa daqui a pouquinho, a gente vai entrar num flash azul, e eu vou sentar no banco e você vai ver aptidão para ser motorista, pode ser? Eu até creio que você vai ter, porque eu sei que você gosta muito, né? Mas a postura é muito grande, é fundamental praticamente, né? E você estando bem colocado, na postura, claro, correta, né? Então você, inclusive, é uma maneira de você transmitir tranquilidade e pulso forte no que está fazendo. Legal, a gente vai voltar sobre esse assunto aqui, vai falar sobre esse assunto novamente, sobre os ônibus, sobre a postura, sobre o profissionalismo dos motoristas, dos pilotos, né? Por que não? Dos pilotos da Aviação Cometa daqui a pouquinho. Eu queria que você contasse pra gente, que você falasse um pouco pra gente sobre a empresa. O que é a Aviação Cometa hoje? Como é que é a frota da Cometa? A Aviação Cometa sempre foi Cometa, né? Creio que sempre será, claro. Está tendo uma mudança de diretoria, mas eu acredito que de qualquer forma vai melhorar. Então, Cometa anteriormente era melhor, foi sempre a melhor, sem dúvida. Sempre deu conforto para que os motoristas trabalhem tranquilo, com segurança. Sempre deu, inclusive, uma boa manutenção, né? E inclusive a manutenção dela é igual a de aviação, né? Não espera quebrar, ela primeiro conserta. É uma manutenção preventiva, né? Preventiva, exatamente. Então ela não espera acontecer, ela primeiro vai atrás do que pode acontecer. E o que é ser inspetor na Cometa, Correia? Qual que é a responsabilidade, o que você faz, como é que são as suas, enfim, quais são as atribuições do seu cargo? Bom, ser inspetor na Cometa é um cargo de confiança. Sem você ganhar bem, né? Ganhar muito bem, que a gente sabe que você ganha muito bem, mas o que é ser inspetor? Não sei o que você quer dizer ganhar bem, né? Mas o cargo de inspetor é após um determinado tempo de serviço, quando existe a oportunidade, uma vaga, né? No serviço interno, serviço de responsabilidade, aliás, de muita responsabilidade. Então você ocupa um cargo de confiança da diretoria, que no caso tem eu e o Souza, que inclusive o Souza também, que era motorista, aproveitou o cargo e exerce o cargo, e é responsável inclusive pelo setor hoje de Araraquara.
A minha parte cabe mais área de tráfego, que é fazer as escalas, programar as escalas de modo geral, os motoristas, carro. E o amigo Souza responde de um modo geral. Bom, muito bem. Agora a gente vai conversar sobre um pouco sobre os ônibus da Cometa. Ele falou agora, passou uma geral aí sobre o que é aviação Cometa. Agora a gente vai falar, vamos começar pelo ônibus novo que a Cometa, a CMA, né? Explica como é que é a CMA, qual é a relação da CMA com a Cometa, qual era a relação da CMA com a Cometa e sobre esse ônibus novo também, Correia. Bom, a CMA sempre fez parte da vida da Cometa, que é um conjunto, né? Da Cometa, é como ter o braço direito e o braço esquerdo. Então a CMA, ela, na realidade, a Cometa compra o chassis, né, da Scania, e a CMA que faz a montagem toda da carroceria, os detalhes, como é a carroceria, os finalmente, todos esses detalhes. A gente vai fazer aqui um processo inverso. No lugar de mostrar o primeiro, o mais antigo, para chegar até o mais novo, a gente vai mostrar um mais novo para depois chegar até o mais antigo. E o Correia vai dar alguns detalhes técnicos sobre o que é o CMA. Por exemplo, esse aqui, o CMA, o novo CMA, né, como o pessoal chama só de Cometa. A aviação Cometa teve sempre uma tradição aí de colocar nomes, né, nos ônibus, como Morubixaba, Dinossauro. Esse aqui ficou só Cometa mesmo, né? Por que isso? Olha, na realidade, eu talvez acredito que seja até uma mudança já, né? Ou porque talvez também, talvez também é porque o Cometa sempre foi conhecido mais como o Cometa, né? Então, bom, na realidade, que eu já falei, né? Cometa é um nome, inclusive qualquer pessoa assim que tiver uma carteira profissional assinada Aviação Cometa, sabe que é uma pessoa capaz, uma pessoa eficiente. O dedo está quase na lente lá do meu amigo, mas ele, né? Então, Cometa é tudo, em termos de transporte, condições de trabalho, oportunidade, sempre dá uma chance para o funcionário, do menor ao maior, sempre que o funcionário tiver condições e ela tiver oportunidade, ela facilita, ela ajuda. Então, o nome Cometa, para muitos, né, vamos assim dizer, é Deus no céu e Cometa na terra. Ou na estrada, né? Digo na estrada, né? Nossa. Com certeza. Correia, mostra pra gente. Vamos, vou pedir para você abrir a porta do CMA aqui e mostrar pra gente, detalhar um pouco, enfim, sobre o ônibus, sobre motorização, enfim, dar alguns detalhes. Vai falando pra gente. O amigo da Bandeirantes, vem comigo. Então vem. Vamos ver, aqui a gente percebe já também a limpeza dele, sempre a higiene. Esse ônibus acabou de sair ali do banho, né? Como é que você chama? É banho mesmo? Banho da limpeza, né? E os detalhes, mudança de painel principalmente, né? Tudo computadorizado hoje. Vários recursos, né? Vários não, muitos recursos. Vamos fazer só o seguinte, peraí, deixa eu passar pra cá, porque aí fica mais fácil. Não, pode ficar aqui mesmo, Correia, pode ficar aqui mesmo. Isso, agora você mostra pra gente ali e a gente vai detalhando. É o painel moderno, né? Tudo computadorizado. Inclusive até o tacógrafo é eletrônico, não é mais mecânico. Não precisa mais colocar aquele papelzinho, né? Não, o papel tem que colocar o disco, né? Que vai gravar a viagem. Só que antigamente ele era mecânico, com cabo, essas coisas, né? Hoje é tudo eletrônico. Ô Correia, muitas pessoas ficam olhando essa alavanca que tem no painel aí e ficam perguntando o que é isso. O que é isso e como funciona? Explica pra gente. Bom, isso aqui é o famoso retardo, né? É o famoso retardo. Isso aqui é para você poder controlar a velocidade ou a frenagem em uma descida de uma serra. Supondo, né, vamos colocar assim, que essa serra é permitida no máximo 60 km por hora. Então você vai descendo a serra e ela sendo cumprida, que normalmente elas são, quando atingir a 60 km por hora, no exemplo, você que o velocímetro tacógrafo, né, de atingir 60 km por hora, a parte eletrônica tem que estar ligada. Você aperta esse botão indica o motor, aciona, né? Rotação, né? E passa os dados que o limite é 60. Agora, como é que programa o retardo? Como é que faz para... Exatamente. Então, é aqui, quando atingir a 60 km horário, como exemplo que eu citei, 60 km horário, você aciona esse botão. Acionando esse botão,
se você diminui a velocidade, quando o carro atingir a velocidade de 60 km/h, em qualquer situação da serra, ele vai frear automaticamente. Funciona como um freio motor, mais ou menos, né? É um sistema de freio motor. Ele é praticamente um freio motor, né? Então, para que você... Vamos supor que uma serra, que nem a Serra de Santos principalmente, que é muito movimentada, você às vezes está ocupado olhando o trânsito, então você já programou a velocidade máxima aqui a 60 por hora, então se você estiver ocupado com o trânsito, o carro não vai ultrapassar de 60 km/h. Legal, então é simples, né? Você está ali, por exemplo, você chegou, você quer programar ele para, vamos supor, 60 ou 80 km/h, chegou ali nos 80, você aciona ali e depois ele não vai passar a hora que você acionar o retardo. Só passa se você acionar o acelerador. Então, se você acionar o acelerador, é que está permitida a velocidade superior, né? Então, se a velocidade no local vamos supor, um exemplo, 80 por hora, então, mesmo que você estiver ocupado, sem o pé no acelerador, ocupado olhando o trânsito, quando atingir essa velocidade, vamos supor, de 80 por hora, o carro automaticamente freia, não deixa passar. Quer dizer, é um novo conceito de dirigir, né? Enfim, de guiar o ônibus. Um auxílio a mais para o motorista, né? Um auxílio, um recurso, né? É uma diferença também em relação aos antigos flechas azuis. Agora, como é que foi o treinamento para os motoristas? A Cometa proporcionou algum treinamento específico? Como é que é? Positivo. Inclusive veio uma pessoa de São Paulo, né? Que já é preparada, acompanhou. Então veio até aqui a garagem de Araraquara e todos os motoristas foram dar um passeio, né? Passeio entre aspas, foram aprender os detalhes, né? São pequenas coisas que às vezes tem muita necessidade. E como é um painel moderno, eletrônico, existe muito macetinho que faz funcionar corretamente. E como é que era a expectativa dos motoristas, né? Vai chegar o ônibus novo, como é que deve ser? O pessoal ficou na vontade mesmo de conhecer. Como é que foi a recepção, a chegada dos ônibus novos aqui em Araraquara? Foi bom. A chegada foi boa, né? Todo mundo na expectativa. O pessoal fez festa, alguma coisa assim? Ó, chegou. Geralmente o pessoal fica apreensivo, né? Será como é que é, como é que tem que fazer, mas depois que deu um primeiro passeio, já resolveu a problemática. Teve briga? Teve briga? Não é tão difícil, né? Mas tem que saber. Teve briga para ver quem que ia dirigir primeiro ou não? O pessoal falou, eu quero. Acho que teve briga para dirigir por último. A gente imagina que todo motorista da Cometa, pelo profissionalismo também, enfim, pela história que a gente conhece de todos os motoristas, o pessoal também gosta, aliás, o Corrêa também é um que também é apaixonado pela empresa aqui, que também, enfim, admira toda a história da aviação Cometa. Então eu acredito que isso deva ser mais ou menos como um brinquedo para a criança, né? O sentimento deve ser o mesmo, né, Corrêa? É como uma criança que fica apaixonada por um doce na vitrina, né? Você sabe por que eu falo isso? Pelo seguinte, a primeira vez que eu cheguei aqui na Cometa, quando eu conheci o Corrêa, eu cheguei aqui, ele não deixou colocar a mão em nada. Ele chegou e falou assim, olha, assim funciona aqui, tal. E ficou assim mais ou menos uns 40 minutos, né, Corrêa? Até que ele chegou e falou assim, agora tudo bem, agora você senta, pode botar a mão na direção. Existe um ciúmes mesmo ou não, Corrêa? Não é propriamente um ciúmes, né? A gente, pelo fato assim, de não ter tanto conhecimento com a pessoa, né? A gente se precaver, porque a gente não conhecendo as pessoas, né? É um zelo também, né? Um zelo, né? Um zelo e a responsabilidade da gente... Tudo bem. Eu não quis deixar você ver muito de perto, porque eu sei que você é apaixonado, você ia pegar um carro desse e ir embora para casa com ele. Com certeza. Agora, o Corrêa, tudo bem, a gente sabe que existe aí profissionalismo, inegavelmente, profissionalismo, não só pela sua parte, mas, enfim, de toda a equipe aqui da Aviação Cometa de Araraquara, acredito que deva ser assim na empresa inteira, mas pelo fato de você, às vezes, impedir que uma pessoa chegue mais perto, realmente que coloque o dedo num desses botões aí que pode realmente atrapalhar alguma coisa, comprometer. Agora, além disso, além da responsabilidade profissional, existe o ciúme ou não? Não, até o ciúme eu acho que não diria propriamente um ciúme, né? Existe o cuidado à parte, né, do lado do profissionalismo. Se eu tivesse autorização para pegar uma pessoa que eu sei que é eficiente para dirigir e dar uma voltinha, eu faria isso. Infelizmente eu não posso, né? Mas principalmente se comando eletrônico aqui, se uma pessoa acionar um botão desse e no momento errado, pode até comprometer a viagem da pessoa que vai, né? Quer dizer, na realidade eu sinto
eu me vejo assim muito satisfeito, né, de poder mostrar um carro da aviação Cometa para um amigo. Agora, ô Correia, aliás, obrigado pelo amigo. Consideramos mutuamente, né? Mutuamente não, eu me fugi a palavra, mas é isso aí, respectivamente. Bom, eu queria que você mostrasse pra gente um pouco do interior, como é que é a construção, o acabamento do CMA, como é que a CMA faz esse carro? Bom, esses carros aqui, dá pra ver, é tudo de couro, né? A vantagem de ser de couro, que é fácil limpeza, não acarreta assim nenhum tipo de acúmulo De salgadinho, de algum tipo de poeira? de limpeza, né? De modo geral, vamos assim dizer no dito popular, não encranha a sujeira, né? Porque é fácil limpeza. Se quiser, pode comer salgadinho, passa um pano aí, tá no outra vez, pode sentar. E a gente percebe o tipo de fabricação, né? Como a CMA faz o ônibus, é quase artesanal, né? A fabricação do ônibus. É quase artesanal. Dá pra ver aí que não é assim, coisa assim, não sei nem como colocar, mas é uma coisa assim. Produção em série, não é isso, né? O pessoal já tem carinho já na hora de fabricar, né? Já começa a fazer a mão mesmo. Exatamente, é um trabalho quase que manual, assim, porque as pessoas parecem que gostam de sentir no detalhe, né? Tá certo, Correia, a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um pulinho lá pro Flecha Azul, a gente vai conhecer o ônibus que era da linha anterior a esse CMA Cometa. Então, a gente volta no Flecha Azul. Vamos lá. Bom, agora a gente vai mostrar aqui o Correia no Flecha Azul. O Flecha Azul vai mostrar o Correia, não, é o Correia que vai mostrar o Flecha Azul. Enfim, a gente faz uma confusão aqui, não tem problema. Tá em casa. Como é que é o Flecha Azul? Ele tem o mesmo projeto do outro, o mesmo chassi, ou não tem nada a ver? Como é que é? Bom, o chassi, na realidade, continua Scania, né? O que muda é acabamento de carroceria, alguns recursos, né? Mas, na realidade, inclusive para a pessoa que é leiga, o carro é até recente. Só que para quem é leigo, acho que Cometa é o mesmo que de quando começou. É que a Cometa sempre manteve um padrão, né? Exatamente. Ela mantém um padrão. Então quem é leigo na história, não tem conhecimento, não percebe. Mas que nem você, principalmente, que é fanático, né? Você e aquele outro doido lá. Já sabe que não, né? Esse aqui... Desculpa a brincadeira, vai. Não, você tá falando para uma série de doidos também, viu? Então estamos em casa, continua em casa. Agora, esse, por exemplo, esse 7163, o Flecha Azul 7 aqui, ele foi fabricado em que ano? Provavelmente deve ser 9,6. 9,6. Vamos conferir lá dentro? De outra linha, né? Vamos lá, o Correia vai levar a gente para ver o Flecha Azul por dentro. Tem o detalhe aqui. Exato, vamos falar sobre o porquê disso aqui, por que essa janelinha aqui na porta? Bom, essa janelinha aqui é o seguinte, que por exemplo na Marginal, São Paulo, o trânsito é muito confuso. Algumas pessoas costumam ultrapassar pelo lado direito, o que é errado, né? Então, algumas outras pessoas até coincidem, não é questão de ultrapassagem, o trânsito para, tem pessoas que pela altura e o sistema de retrovisor não conseguem achar a pessoa aqui embaixo. Então, às vezes, numa necessidade, você desloca um pouco o carro, 1 metro, né, pro lado direito, você acaba barroando a pessoa aqui. Funciona como se fosse aqui, por exemplo, nessa posição? Uma espia, né, vamos assim dizer, uma vigia, que você consegue olhar e saber que tem alguém exatamente debaixo, num local que você não tem ângulo pelo retrovisor. Isso aqui seria mais ou menos um ponto cego, né? Como todo veículo tem, isso aqui um ponto cego. Muito bem colocado, um ponto cego. Então, a maneira de você solucionar foi colocando uma janela, né, vamos assim dizer, para poder solucionar o problema. Uma ideia simples, isso é tecnologia mesmo, né? É uma ideia até simples e que solucionou vários problemas, né? Certo, vamos entrar aqui, mostra pra gente como é que é o Flecha Azul por dentro. Aí a gente vai ver aqui o que foi um ônibus que durou... Opa! Um layout, né? Vamos dizer, com essa mesma aparência, durou 25 anos, né? Começou com o dinossauro lá atrás, aí veio o Flecha Azul, 1, 2, 3 e etc e tal, né? E agora chegamos aqui, nesse carro que é um dos mais antigos, vamos assim dizer, da aviação Cometa, mais antigo dos tempos, né? Da época aqui. E esse carro já é um pouco mais simples, o painel, né? Embora também exista aquele sistema computadorizado avisando o tipo de qualquer falha mecânica, eletrônica.
quer dizer, tem menos recursos do que esse moderno, claro, mas não deixa nada a desejar, essa que é a verdade. Tinha tecnologia também, né? O ano dele qual que é? Que dá para ver pelas informações? Tem que pegar os documentos, aí deve ser 96, deixa eu ver pela chapa. Vamos dar uma olhadinha, né? Enquanto isso eu passo para cá. 96, né? 1996. Ô Correia, eu queria que você contasse pra gente alguma passagem aí da história. Você começou como motorista, você já viajou bastante. Conta alguma passagem, alguma coisa curiosa que aconteceu nesse tempo. Ah, são tantas, né? Porque quem mexe com o público, a gente todo dia sempre tem uma história para contar, né? Mas é complicado, né? No momento, inclusive, eu esqueço, né? Porque já faz tanto tempo que eu não viajo, né? Conta alguma história assim, por exemplo, um passageiro. Algum passageiro algum dia deu trabalho para você ou não? Tem passageiro que às vezes dá trabalho, causa transtorno entre outros passageiros, né? Aí você tem que procurar recurso, apoio da Polícia Rodoviária, que inclusive o pessoal, vamos assim dizer que trabalha paralelamente, né? E é um pessoal que sempre apoiou, sempre deu apoio. Um carro que quebra, eles estão sempre dando apoio, principalmente para que não haja uma malandragem, alguém que passa aí, possa fazer um assalto, né? Inclusive, a gente até agradece, inclusive o pessoal agradece e bate palma pro pessoal da Polícia Rodoviária, que realmente são muito eficientes, muito competentes. É verdade, a gente tem que parabenizar realmente o pessoal da Polícia Rodoviária, porque eles estão sempre prontos aí, são também muito profissionais, estão sempre... Também tem amor no que fazem, estão sempre ali para ajudar enfim, quem está viajando, o motorista. Para dar apoio aí, pessoal, o usuário da rodovia, né? Por falar nisso, eles chegaram ali, eu não sei se você sabe, acho que aqui não vai dar para você que está em casa vendo, mas eles chegaram ali, a Polícia Rodoviária veio aqui até a Aviação Cometa. Eu queria que você contasse o passageiro que deu trabalho. Você estava contando uma história um dia sobre um passageiro, enfim, que tinha dado trabalho. Como é que é a postura do motorista para lidar com o passageiro nessa hora? Bom, a postura, mais do que nunca, primeiro procedimento seu, é tranquilidade, né? Achando que ele sempre tem razão. É uma maneira de você fazer com que ele dá uma relaxadinha, dá uma acalmadinha, né? Mas o objetivo da gente é tranquilizar, passar principalmente para os demais passageiros, que a gente está preparado, né? E segurança, né? Isso, na segurança. Porque até já houve casos aí de passageiro ficar meio doido aí na viagem, não na nossa linha, graças a Deus, de vir tomar o volante aí da mão do motorista. Não era nenhum fã, não, né? Não. Então, a história passa por aí. A gente... Nessa hora, mais do que nunca, vocês têm que ter a calma, tem que ter a cabeça no lugar. Exatamente, com muita calma, muito critério, né? E sempre, porque o freguês é que sempre tem razão, né? E, então, achar o cara que está dando problema, achar que ele tem razão até um certo ponto, para que a gente chegue num ponto de apoio e possa resolver a questão. Tá certo. Correia, agora, antes da gente encerrar essa entrevista, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar na fogueira agora, eu vou pedir para você segurar o microfone, eu vou entrar no ônibus e agora a gente vai fazer o teste de motorista aqui. Eu vou sentar nesse banco aqui, vamos ver o que você diz aqui sobre... Antes da hora, né? Vamos lá, segura o microfone. Vamos lá. Bom, é o seguinte, eu entraria aqui no ônibus, primeira coisa que eu faria é ligar isso aqui. Farol. Certo? Exatamente. Entraria aqui, ajeitar o banco, ver direitinho pra mim onde é que tá, certo? Vai pra frente aqui. E a postura dele, né? Uhum. Aqui. Não tá chegando pra frente aqui, pronto, mas enfim. Fechou. Pediria, bom, é que aquela porta ali tá aberta, né, mas é a porta que tá aí atrás de você, mas ali em primeiro lugar eu iria ver, se, enfim, tá tudo, se os retrovisores estão no meu ponto de visão, tudo direitinho, pediria pra alguém ajeitar ali se eu tivesse, como é? Que mais que tem? Por enquanto eu tô aprovado ou não? É simples, mas é isso ou não? Não, é por aí, sabe por quê? Deixa eu pegar o microfone aqui, isso. É por aí porque o primeiro passo, né, após o pessoal colocar a capa de banco, normalmente, aí a pessoa regula o banco para ver o alcance das pernas e também deixar numa posição assim que o corpo possa trabalhar livremente, certo? Ajeitar inclusive a direção também, não? Isso, ajeitar a posição do volante em relação à poltrona, né, ao banco do motorista. Após isso aí, travou o banco no lugar certo, verificar os retrovisores, né?
ver se deu o ponto, né, o ângulo certo para visibilidade e da partida e sair. Da partida e ir pro abraço. E pro abraço. Vamos desligar aqui a luz, né, para não gastar a bateria também. Bom, Correia, a gente quer agradecer demais não só a sua disposição, a sua simpatia em receber a gente aqui, o pessoal do fã-clube da Aviação Cometa, receber a gente sempre enfim, com simpatia, com um sorriso, sempre mostrando, sempre pronto para mostrar tudo aí que a gente pede para você, para tirar foto, inclusive. A gente quer agradecer a você, a toda a equipe aqui da Aviação Cometa de Araraquara e, em nome de todos, parabenizar o trabalho de vocês. Você aqui, o Correia, você, o Souza aqui também na garagem de Araraquara, os motoristas, mas também toda a Aviação Cometa, que a gente costuma dizer que o material humano que a Aviação Cometa sempre teve, essa simpatia dos motoristas, tudo isso fez com que a gente também virasse fã ou continuasse mais fã ainda. Na realidade, eu acho que não tem o que agradecer, né? Nós estamos aqui para mostrar, né, o que é a Aviação Cometa, divulgar e saber que não só os motoristas, mas também os amigos, né, são fã, a grande maioria gosta, sabe que pode contar com a Aviação Cometa, porque a Aviação Cometa é uma empresa de nome, transmite uma tranquilidade, acidente ninguém está livre, né? Mas enfim. De escapar, mas quer dizer, se acontecer, Deus o livre acontecer, é uma ironia, vamos assim, dizer que é do destino. E não tem o que agradecer, nós estamos aqui para divulgar e poder o fã-clube melhorar um pouco mais o que ela tem para mostrar. Tá certo. A gente costuma dizer que os funcionários da Aviação Cometa, a imagem da Aviação Cometa não é somente o flecha azul, ou então semear cometa, as 4 lanternas de cada lado atrás, não. A imagem é do motorista que toda vez que você vai viajar, a hora que você entra no ônibus, o motorista te fala boa viagem, sempre te trata muito bem. Então o material humano com certeza sempre foi a imagem da Aviação Cometa. A gente, como fã, está sempre perto, está sempre aqui, enfim, olhando tudo, conversando com vocês, mas para o passageiro mesmo, aquele que entra para viajar, que tem a segurança, que quer ter segurança, que quer ter conforto, esse sim ele consegue ver melhor ainda o trabalho de vocês, que realmente é excelente. Correia, a gente quer agradecer de verdade você e toda a equipe aqui da Aviação Cometa de Araraquara. Muito obrigado. E sempre que precisar, né, independente do lado profissional, é o lado humano, né, somos amigos e é uma maneira também de você conseguir um pouco mais de amigo, que aliás nós estamos precisando de bastante amigo, né? Ter um abraço solidário. E quanto ao profissionalismo, conte sempre que for necessário, sempre que for preciso, pode contar com a gente. É uma maneira, inclusive, a gente sempre faz o possível de transmitir uma paz, uma segurança, uma integridade, né? Durante a viagem, pós-viagem, a gente sempre deseja uma boa viagem ao usuário. E que se precisarem, sempre que precisarem, inclusive a empresa agradece, né, em nome da Aviação Cometa, nós agradecemos o conceito que vocês têm pela gente. Tá certo. Bom, aliás, por falar em trabalho, vamos ao trabalho, né, Correia? Bom dia. Um abraço. Volte sempre. Na realidade, pode ir? Pode ir. Acho que eu já falei até, não falei? Não, você falou, mas não saiu áudio. Você não vai entrar na fita, não? Ah, não, não foi. Por quê? Não. Cara, simpático aqui, ó. Ó, a gente vai conversar como se estivesse olhando. Ô Correia, como é que explica pra gente como é que é essa? Tem certos ônibus, tem algum ônibus? Não, vamos de novo, peraí. Ô Correia, rapidamente explica pra gente como é que é. Tem alguns ônibus que a gente percebe que não tem uma grade de um lado. Como é que funciona isso? Por que isso? Bom, anteriormente a ideia, né, a imaginação era que tendo várias saídas para o ar, né, para o ar que refrigera, então eu achava que muita entrada e muita saída refrigerava. Na realidade é um engano. O objetivo é ter uma entrada de ar e uma só saída de ar, ou até mesmo 2 saídas de ar, mas o objetivo maior é uma entrada de ar e até 2 saídas de ar, porque o ar, se ele tiver muita saída também, ele não refrigera, entende? Então você captando, fazendo uma tampa assim, bem apropriada, para captar uma corrente forte de ar, para que ele gire no motor, né? E além do radiador, fazer com que ele gire dentro do espaço.